tudo bem, tudo perfeito se eu não tivesse feito a merda que fiz. Minha esposa descobriu. Parecia uma lunática. E então o sonho acabou. Eu estava sustentando uma vagabunda traidora. Você está assistindo esse vídeo agora, já cedo de manhã, então bom dia. Põe o fone aí, vai fazendo o seu café, vai organizando a sua casa, porque a história é longa e incrível, posso assim dizer. Eu simplesmente gostei da narrativa, gostei da maneira com que ele conta a história da vida dele e como ele teoricamente se vingou da esposa, que era amante, virou esposa, depois teve filhos com ela, e quem ela era de verdade. Dá para sentir aqui, quando ele escreve, o quanto esse homem sofreu e talvez ainda esteja sofrendo, né? Eu vou ler para vocês e eu gostaria que vocês prestassem atenção para não perder nenhum detalhe dessa história cabulosa, como diz a minha amiga Fran. Olá, Silvana. Acho que essas coisas de lei da atração funcionou para mim, pois eu comecei a assistir os seus vídeos sem ter essa intenção. Foi apenas indicação do YouTube e sempre que podia, gostava de ver. Mas não tinha nada de errado na minha vida, era só para ver a vida dos outros e rir com algumas situações. Eu sou Wagner, tenho 49 anos e sou pai de 4 filhos, 2 do primeiro casamento que durou 10 anos. Eu era dono de uma grande empresa que fabricava pallets e sempre oferecia uma vida muito confortável para meus filhos e minha esposa. Estaria tudo bem, tudo perfeito se eu não tivesse feito a merda que fiz. Não que eu me arrependa, mas fico pensando como seria minha vida hoje se eu pudesse mudar o que fiz. Quando completamos 7 anos de casados, eu e minha esposa, a primeira no caso, nos mudamos para um condomínio fechado de alto padrão. Nossos filhos estavam com 4 e 6 anos, tínhamos aquela vida de sonhos que sempre planejamos. Fizemos faculdade juntos, namoramos e nos casamos, tudo como manda o figurino. Planejamos nossos filhos e agora estávamos realizando o sonho de morar na casa que sempre sonhamos. Apesar de estar tudo bem, eu senti que com o aumento do padrão de vida, minha esposa mudou um pouco. Não era mais aquela pessoa simples que adorava andar descalço na grama e jogar bola com os meninos. Acho que por causa das novas companhias do condomínio, ela foi influenciada e o fato é que nos distanciamos muito. Mas eu não me importei com aquilo, segui a vida. Até que minha secretária saiu de licença maternidade e me indicou sua sobrinha para substituí-la até o seu retorno. Eu não conhecia a moça, mas falei que poderia fazer um teste, e ela disse que poderia dar suporte por telefone, caso a sobrinha precisasse, então eu concordei. Silvana, eu confesso que quase infartei quando vi a Fabiana sentada na mesa dela no primeiro dia que cheguei ao escritório. Ela era simplesmente perfeita. Nem preciso contar o que aconteceu, né? Com o passar dos dias, eu fui cada vez me aproximando mais dela. A princípio, ela mostrou um pouco de resistência. Afinal, eu era bem mais velho, ela tinha apenas 22 anos. Isso só me fez ficar mais louco por ela. Ela namorava um rapaz e eu ficava furioso quando ele vinha buscá-la. Tinha vontade de ir atrás para ver o que iam fazer. Sim, podem rir. Eu estava apaixonado e babando por uma mulher mais de 20 anos mais nova. Comecei a convidá-la para almoçar comigo e ela aceitou, até que um dia nos beijamos no estacionamento dentro do carro e foi um fogo. Não deu outra. Fomos direto para um motel. E em menos de 15 dias, o namorado dela dançou. Eu sentia que ela também estava muito envolvida e aquilo tudo só aumentava. Saíamos sempre que podíamos e chegamos a fazer sexo dentro do meu escritório várias vezes. Até que um dia, uns 8 meses depois de tudo começar, minha esposa descobriu. Foi muito triste e assustador ao mesmo tempo. Minha esposa me ameaçou de todas as formas, mas disse que me perdoaria se eu a demitisse, se eu demitisse a Fabiana no caso. Eu não conseguia acreditar que ela estava fazendo chantagem. No que minha esposa tinha se tornado? Perdão em troca de vingança? Era isso que significava perdão para ela? Então eu falei que se fosse assim queria o divórcio, que estava apaixonada e que assumiria meu romance com a Fabi. Minha ex esperneou um pouco, mas aceitou prontamente quando falei que manteria todas as despesas da casa e dos meninos e que ela não precisava se preocupar com nada. Estou abreviando etapas, Silvana, para que o texto não se torne cansativo, mas não foi tão simples como estou descrevendo. Ela sofreu muito e eu também ao ver a mãe dos meus filhos sofrendo por um erro meu. Mas acho que aquele distanciamento que citei anteriormente
já aconteceu porque nosso casamento estava desgastado, apesar da maneira com que o via. Depois que assumi meu relacionamento com a Fábio, a ex começou a infernizar nossa vida. Mas a Fábio se mostrou muito madura para a idade e acabamos superando. Apesar da minha ex não querer que os meus filhos tivessem contato com minha namorada, o juiz determinou que aos finais de semana os meninos ficariam comigo e que eu faria com ele, o que eu faria com eles não era problema dela. E no final tudo se organizou. Percebi que ela estava, na verdade, sentindo raiva. Eu pegava as crianças na sexta depois da escola e levava de volta no domingo à tarde. Em poucos meses, minha ex já estava namorando outro cara, que hoje é seu marido, e eles já têm uma menina, coisa que eu nunca tive. Tenho 4 meninos. Aluguei um apartamento perto da fábrica e a Fábio ficava mais lá do que na casa dos pais dela e continuava me ajudando na empresa. Ela se tornou meu braço direito até que veio a notícia. Ela estava grávida e então decidimos morar juntos até o bebê nascer. E depois que meu divórcio saiu, nos casamos e o regime foi separação total de bens, ou seja, ela não teria direito a nada, nem o que eu construísse depois do casamento. Acho que ela nem entendia essas coisas, mas antes do nosso filho completar 6 meses, descobrimos a segunda gravidez. Para mim foi um baque, pois não tínhamos curtido a nossa vida de casados e já tínhamos 2 filhos, nenhum planejado. Ela também não ficou feliz com a ideia de ser mãe nem na primeira vez, imagina 2 vezes. Mas não tínhamos o que fazer, tivemos que enfrentar. Mas só quem tem filhos sabe como isso atrapalha o relacionamento. Contratamos uma babá para ajudar, além da nossa funcionária que já trabalhava com a gente. Com 2 bebês, tivemos que nos mudar para um lugar maior. Pedi para que a Fábio procurasse um corretor e encontrasse uma casa, para que os meninos pudessem brincar junto com os meus outros 2 filhos. Ela não relutou em alugar uma casa com 4 suítes, piscina, sauna e alguns luxos a mais. Ok, a empresa ia bem, mas eu ainda precisava investir muito do lucro na empresa ou seria engolido por outras maiores. Além de já ter uma casa com altos gastos, minha ex e meus outros filhos, ele tinha a casa lá do condomínio com a ex e os outros 2 filhos. Eu ainda tinha que pagar 6 planos de saúde, aluguel, combustível, babá e mais uma funcionária. Diferente da minha ex-mulher, que sempre discutia comigo sobre gastos, a Fábio pensava que eu era milionário, queria tudo do bom e do melhor. Nem parece que tinha saído de uma vida simples. Do nada eu comecei a ir de Uber para o trabalho, pois ela se apossou do meu carro importado, o carro dos meus sonhos, minha BMW, que inclusive era uma das minhas paixões. Sonho de adolescente que você realiza. Mas eu não me importava muito, pois precisava focar na empresa, pois agora, mais do que nunca, ela tinha que dar lucro. Com um bebê pequeno e grávida pela segunda vez, Fábio parou de ir à empresa e eu tive que assumir o que ela fazia, pois apesar da minha secretária já ter voltado, as nossas encomendas tinham aumentado. Ou seja, além das despesas aumentarem, eu ainda perdi uma funcionária que agora só sabia passar o cartão. Era o berço importado mais caro, cadeirinha disso e daquilo, e sexo já não existia no nosso casamento. O prazer dela era falar das coisas que estava comprando e fazendo nos quartos dos meninos, parecia uma lunática. Precisei montar um quarto para os meus outros 2 filhos que passavam o final de semana com a gente e eu acabava dormindo no chão do quarto deles enquanto ela ficava cuidando do bebê e falando com as amigas no celular. Ok, nosso segundo filho nasceu e como ela engravidou muito na sequência, acabou que seu corpo já não era mais o mesmo. E ela passava os dias reclamando que estava gorda e que eu não olhava mais para ela, que eu iria arrumar outra e traí-la como fiz com a primeira. E eu só tentando dizer para ela que isso era normal, que com amamentação e paciência tudo se resolveria, mas não tinha jeito. Então, para manter minha saúde mental, só ouvia. As coisas foram se acalmando e com a ajuda da babá voltamos a ter paz e sexo também, só que no escuro, porque ela dizia que tinha vergonha do corpo, mas sinceramente eu achava ela linda. Ficou com um corpão, sabe? Mais mulherão, mas pra ela estava destruída. E com essa paranoia, o que aconteceu? 6 meses depois do nascimento do segundo bebê, ela parou de amamentar do nada e contratou um personal. Eu até achei bom, pois eu também já estava precisando voltar a fazer atividades físicas, já não era nenhum garoto.
só que ela não gostou muito quando falei que iria com ela. Disse que eu só estava fazendo isso para poder controlá-la, controlar a vida dela e que isso era abusivo. Tentei argumentar, mas ela deu um jeito de treinar na parte da manhã, enquanto eu tinha que ir à noite. O personal era mais um gasto alto, além de que tive que comprar outro carro. Agora éramos 6 e um carro de 5 lugares já não comportava todo mundo. Precisava de um carro de 7 lugares. Então, tive que financiar porque ela não abriu mão de andar com a minha BMW. Minha ideia era uma troca, mas ela disse que carro de 7 lugares era para puxar aluno de escola, tipo van. Hoje, quando lembro que me sujeitei a isso, nem sei o que pensar. Só fico chateado. Eu só me perguntava onde eu estava, quem eu era, quem eram aquelas pessoas, aquela mulher. Um dia eu estava pedindo o divórcio para viver uma paixão de adolescente e de uma hora para outra eu estava em um verdadeiro pesadelo. Mas calma, porque a desgraça nunca vem sozinha. Eu sempre ouço você falando, Silvana, sobre causa e efeito, lei do retorno, essas coisas aí de física quântica. E hoje tenho certeza que o que fiz com minha primeira mulher está sendo pago por mim agora. É, lei de causa e efeito mesmo. Nunca fui muito de redes sociais, nunca tive muito tempo para isso, na verdade. Meu foco sempre foi construir um futuro melhor para mim e para minha família, no caso agora 2 famílias. Depois que a Fabi começou a ir para academia, ela ficou mais linda do que já era, quando eu a conheci. E com o tempo voltamos a sentir paixão pelo outro. Pelo menos era o que eu queria acreditar. Os meninos estavam crescendo e tudo estava indo bem. Se não fosse o fato de que eu já não estava conseguindo bancar tantas despesas, mas nunca falei nada para ela. Eu sentia vergonha de não ter conseguido fazer com que minha empresa crescesse como era o esperado. Lembra que falei, Silvana, que precisava reinvestir parte do lucro? Pois é, mas com tantas despesas e gastos absurdos, eu não fiz o que precisava e minha empresa começou a entrar em declínio. Fiz um financiamento para não ter que fechar as portas e pude dar uma respirada por um tempo. Nosso filho mais velho já estava com 5 anos quando alguém colocou em um grupo de homens que eu participo uma foto da Fabi na academia. Ele disse em seguida: como o Wagner aguenta este furacão? Nem parece a mãe dos filhos dele, parece a filha mais velha, e colocou um kkk. Lembra que falei que nunca fui de redes sociais? Pois é, perdi a oportunidade de ver minha linda esposa virar Musa Fit. Eu não podia acreditar. Milhares de seguidores, 90% eram homens, comentando suas fotos e nada, absolutamente nada sobre mim. Ela realmente se fazia de solteira. Nem dos nossos filhos ela colocava nada. E foi ali que a ficha caiu e eu decidi mudar as regras. Eu percebi que só era o coroa que bancava as extravagâncias dela. O cara que só se fodia na empresa e que não conseguia nem dormir de tanta preocupação, enquanto ela estava em um conto de faz de conta. Aquilo iria acabar. Eu abandonei minha família por ela e ela não soube valorizar, então tomei uma decisão. Coloquei na ponta do lápis como estavam nossas finanças, cancelei o cartão de crédito adicional que tinha dado para ela, pedi a chave do carro para vender. Claro que o carro já estava velho e fazia 2 anos que ela já reclamava para comprar outro. Não troquei nunca o carro dos meus sonhos para dar para ela, mas mesmo assim ela continuou com ele. Avisei que precisávamos demitir a babá, afinal meus filhos já estavam indo para a escola e então o sonho acabou. Na hora que mostrei para ela que ela tinha que voltar para a realidade, ela só olhou para mim e falou: então eu quero divórcio. Na hora eu pensei que era uma piada, mas ela continuava me encarando e ainda repetiu: eu quero divórcio, você tem um dia para sair da minha casa. Esse é um momento que você pensa em pedir para alguém te beliscar para você acordar. Eu dei tudo para ela, eu abri mão dos meus sonhos profissionais e na hora que eu mais precisei dela, ela caiu fora. Quem é homem aqui sabe do que eu tô falando. Para nós, o término é muito complicado, ainda mais que no meu caso já era o segundo. O homem é sempre o cara que se fode, enquanto a mulher só tem vantagens e lucros. Pelo menos minha ex já estava casada e eu só tinha que ajudar com as despesas dos meninos, já que no contrato de divórcio
Era esse o acordo, manter a casa até ela ter outro homem. Mas apesar de tudo, ela sempre foi uma excelente ex-mulher e uma ótima mãe depois que tudo passou, enquanto meus outros 2 filhos eram criados por estranhas, a babá e a funcionária da casa, enquanto minha esposa posava de paniquete solteira na academia. Depois de entender o que estava acontecendo, eu falei pra ela que ela não podia pedir o divórcio, e ela falou: quem disse? Você? Olha pra você e olha pra mim, Wagner. Você é um velho acabado, enquanto eu tenho a vida toda pela frente e eu acho que mereço coisa melhor do que você. Silvana, se eu tivesse tido certeza que aquilo não era um sonho, eu tinha voado no pescoço dela. A sorte dela é que os meninos estavam ali vendo TV por perto, então só falei: está bem, já entendi tudo. Só que lembre-se que essa casa é alugada e assim que eu sair, quem terá que pagar as despesas é você. E levantei. Quando eu virei as costas, ela tirou o tênis do pé e arremessou nas minhas costas. Acreditam nisso? Depois entendi que ela estava com raiva por ter pedido a vida boa. Então eu me virei, olhei para ela e falei o seguinte: espero que o seu advogado tenha lhe instruído que casamos com separação total de bens e que eu só terei responsabilidade com os meus filhos. Você não tem nada. Nem o carro que você se apossou há anos está no seu nome. E eu tenho todas as notas do que você me custou até hoje. Além de que, eu tenho mais 2 filhos para sustentar e uma empresa indo pro buraco. E para concluir, quem não quer mais ficar casado com você agora sou eu. Falei isso e fui chorar no quarto dos meus filhos. Cara, eu fiquei muito mal, mas muito mal mesmo. Ficava me questionando onde tudo tinha começado a dar errado na minha vida. E lembrei que tudo começou a dar errado quando aceitei que a sobrinha da minha secretária a substituísse. Mas agora não adiantava mais eu remoer. Eu tinha um problema para resolver, ou melhor, vários. A princípio pensei em implorar para ela ficar, pois apesar de tudo, eu ainda a amava e ela era a mãe dos meus filhos. De manhã, assim que a nossa funcionária chegou, ouvi ela saindo com o carro e deixou os meninos com a Janice, pois era a folga da babá. Depois de tomar banho, pedi para um amigo me ver, porque eu precisava conversar com alguém. E foi ali que a bomba explodiu. Aquela FDP estava me traindo há meses e eu não fazia ideia. Todo mundo sabia, menos eu. Esse meu amigo disse que não tinha certeza, que não, por isso não falou nada. Mas depois do meu desabafo e da maneira que ela me tratou, ele disse que quase tinha certeza. E eu não precisei de detetive particular para descobrir se aquilo era verdade. Quando voltei para casa, entrei no computador dela, que nunca teve senha, porque no fundo ela é burra, e lá estava seu WhatsApp aberto e as conversas com o seu personal. Sim, ela estava me traindo com o personal casado. E naquele momento eu senti que tinha que ir atrás dela e desmascará-la. Mas pensei que fazer isso só faria mal a mim mesmo. E nessa hora, parecia, Silvana, que você estava falando no meu ouvido. Então eu me segurei. Pensei nos meus filhos, na minha empresa e no que era importante para mim naquele momento. Falei para minha ex que iria me separar e que passaria um tempo sem pegar os meninos. E ela foi super compreensiva. Arrumei minhas coisas, me despedi dos meus outros 2 filhos e fui para um Airbnb, pensar como eu resolveria toda a parte financeira a partir de agora. Na minha primeira noite, enchi a cara e apaguei. Mas eu não sou desses homens que se entrega à depressão. Sou até bem racional e certo do que quero. Por isso, acho que me separei com tanta facilidade da minha primeira esposa, sem ficar enganando ou mentindo para 2 mulheres ao mesmo tempo. Quando acordei, tinha 32 ligações dela e inúmeras mensagens. A maioria pedindo perdão, dizendo que fez aquilo porque estava de cabeça quente, que era pra gente sentar e conversar, que tudo se resolveria. Ela, claro, não fazia ideia de que eu sabia da história do personal. Pensei em ignorá-la, mas querendo ou não, meus filhos estavam com ela e eu precisava pensar neles também. Já tinha chegado à conclusão de que não conhecia aquela mulher de verdade. Então achei melhor responder. Eu disse que seria melhor que nós 2 ficássemos afastados por um tempo, mas ela estava enlouquecida. Queria saber onde eu estava, disse que me amava e que tinha sido uma idiota e toda aquela falsidade que vocês mulheres sabem muito bem como usar. Talvez se eu não soubesse da traição eu tivesse caído nesse papinho, pois querendo ou não eu ainda a amava. Muito. E foi sim um golpe muito difícil. Quando você precisa da pessoa, ela cai fora. E no meu caso, ela só era minha esposa dentro de casa, na hora de usar o meu cartão. Fora dali, ela tinha vida de solteira. Vocês mulheres podem não acreditar, mas o homem também sofre.
Só que a maioria sofre calado e disfarça melhor do que vocês mulheres. Agora eu precisava fazer cálculos. Eu tinha 4 filhos para sustentar, dívidas e uma empresa a ponto de fechar as portas. E essa era a minha única fonte de renda. Você se lembra, Silvana, que falei no começo do vídeo que tinha uma casa em um condomínio e que minha esposa havia se casado novamente e até já tem uma filha? Lembro. A princípio, ela estava morando lá com o atual até que o apartamento dele ficasse pronto e se mudaram. No divórcio, dizia que a casa seria dos meninos e que ela poderia morar lá para sempre até se envolver com outra pessoa, porém foi só um acordo. Então decidi contar tudo para ela e ela concordou em vender a casa para que eu pudesse me reerguer financeiramente. A casa estava para alugar, então conversei com o corretor e fui no fórum para ver o que poderia ser feito em relação à venda por causa dos nossos filhos ainda serem menores de idade. Como minha ex também concordou, então ficou acertado que metade do valor da casa seria depositado para os meninos, 25% para cada um, e ninguém poderia mexer até que eles fizessem 18 anos. Nesse meio tempo, eu ia até a minha outra casa ver meus filhos, enquanto a Fabiana fazia drama e chantagem para eu voltar. Mas eu continuava dizendo que precisávamos desse tempo para pensar melhor e que eu ainda estava muito magoado com as palavras dela e assim levava ela em banho-maria. Confesso, Silvana, que com o passar dos dias, o que eu acreditava ser amor foi se transformando em um nojo crescente daquela mulher, muito cínica. Eu ficava naquele apartamento minúsculo do Airbnb, fazendo de tudo para reerguer a minha empresa, estava vendendo um bem que era para ser dos meus filhos no futuro, enquanto ela estava treinando todos os dias e dando para o personal. E, além de tudo, fingindo arrependimento para mim. Além de que eu estava bancando tudo naquela casa. Então, após cálculos e mais cálculos, percebi que desde que me casei com ela, tudo o que ela fez foi gastar o meu dinheiro. O meu dinheiro e o dos meus filhos. Porque, a partir do momento que ela parou de ir na empresa me ajudar e eu pagava empregada e babá, ela não participava em nada da entrada do dinheiro, não contribuía, só torrava tudo. Eu já tinha cancelado o cartão de crédito adicional dela, mas ela tinha outro cartão que eu só pagava a fatura. Esse estava no nome dela, então eu precisava agir. Primeiro corte foi a babá, que eu já havia avisado que seria demitida. Pedi para que o contador entrasse em contato para fazer o acerto e em um passeio com os meninos falei sobre o que iria acontecer. Tem um ditado que fala o seguinte, Silvana, não sei se você conhece. O que é um peido para quem tá cagado? E por isso, a demissão foi sem aviso prévio. Também avisei a nossa funcionária da casa que ela só ficaria ali até que a mudança acontecesse e que não era para falar nada para Fabiana. E que se ela fizesse isso, eu daria ótimas referências para o novo emprego e ela concordou. Na verdade, ela já sabia o que rolava ali há muito tempo. Eu estava sustentando uma vagabunda traidora. No dia que a babá não apareceu e ela soube que não viria mais, voltou a me odiar. Mas o surto verdadeiro foi quando uma empresa de mudança ligou para agendar a mudança. Ela ficou sem entender nada. Eu rescindi o contrato do aluguel da casa, que nem teve multa, para minha sorte, pois faltavam 30 dias para a renovação automática. Então paguei o último mês e avisei que não renovaria, mesmo após tantos anos. Aluguei em meu nome um apartamento de 100 metros quadrados, com tudo que meus filhos precisavam para ter uma vida digna. Eles ainda são pequenos e não se importam muito com coisas materiais. Eles sentiram minha falta, mas eu sempre que podia ia buscá-los para comer alguma coisa ou passear. Da mesma forma, meus filhos mais velhos também já entendiam tudo. Como a maior parte dos móveis que tínhamos eram da casa que morávamos, aluguei um apartamento semi-mobiliado e comprei o que faltava. Nada de coisas importadas ou supérfluas. Não permiti que ela olhasse antes, não permiti que ela escolhesse nada. Apenas avisei que era isso ou eu pegava a guarda dos meninos e que ela teria que se virar sozinha. E foi nesse momento que a ficha dela caiu. Ela então, se achando esperta, foi atrás de um advogado. Mas como não paguei a fatura do cartão de crédito dela e não depositei mais dinheiro na conta, ela não tinha dinheiro nem para dar entrada em nada e nem para pagar o advogado. Fiquei sabendo isso porque um dos meus amigos disse que ela procurou um advogado que era amigo dele, que era do grupo ali que ela conhecia.
e que sabia de toda a confusão. O cara até poderia ter ajudado ela, mas ele sabia que ela não teria chance contra mim, pois eu estava disposto a fazer tudo dentro da lei. Ela aceitou então se mudar para o apartamento e eu consegui renovar um empréstimo que deu para cobrir todas as despesas, com as rescisões de funcionários, mudança e tudo mais que eu gastei. E pagou também o advogado que estava vendo tudo para mim sobre o divórcio. Agora eu quero dar um conselho aqui para os homens. Uau, meninas, prestem atenção. Isso daqui, ó, é um alerta para vocês também. Para vocês terem vida própria e ficar esperta no que vocês fazem na vida de vocês. Na verdade, quero dar 2 conselhos. Primeiro, não misturem fogo, tesão e corpinho gostoso com sua vida profissional. Uau! E segundo, mantenham a calma e não permitam que a raiva e as emoções ceguem vocês. Nessas horas, ter equilíbrio ajuda muito. Depois, se quiser fazer algo que tire sua dor, faça. Mas tem horas que é preciso pensar em quem não pode se defender, no caso aqui, meus filhos. Eu sei que tem homens, Silvana, que não estão nem aí para os filhos, pensam em vingança e tudo mais, mas eu não sou assim. E nesse momento, meus filhos eram tudo o que eu pensava. Minha ex me ajudou muito também, sem julgar, sem jogar na minha cara o que eu tinha feito. Ela sempre será a mulher que eu mais admirei na minha vida e me arrependo tanto de ter perdido a oportunidade de criar meus filhos ao lado dela. Mas é pra frente que se anda. Eu já tinha várias coisas resolvidas, então continuei cortando gastos. Já tinha passado uns 2 meses desde que saí de casa e o que mais eu fazia era ouvir os desatinos da Fabiana. Não tenho como limpar este apartamento sozinha. Meus filhos estão passando necessidade. Que pai faz isso com a família? Eu acho que tô com depressão. Tô precisando de ajuda. Ora era eu te amo, ora era eu te odeio. Vou acabar com você. Eu ouvia e só dizia que isso era necessário, pois não tinha mais como manter aquelas despesas. E ela sabia disso. Sugeri que, se ela não acreditasse em mim, perguntasse para a tia dela, que ainda trabalhava comigo, sobre a situação da empresa. Meus gastos caíram absurdamente. Eu estava conseguindo respirar mais aliviado, apesar de que a empresa ainda estava ruim das pernas e a casa ainda não tinha sido vendida, pois era um valor muito alto. Precisava de compradores específicos. Até que um dia, um concorrente meu, mas não inimigo, me perguntou quanto eu queria pela fábrica. Não me passou pela cabeça vender a fábrica, afinal, ela estava com problemas financeiros e precisava de investimentos altos para continuar operando. Mas eu pensei, se tem quem quer comprar, por que não vender? Óbvio que esse cara sabia que eu estava em maus lençóis e só queria aproveitar uma oportunidade. Mas eu não estava nem aí. Fiz meu preço e não é que ele aceitou. Acho que quando a gente começa a fazer as coisas corretas, no caso, não pensei em vingança, aceitei tudo, fiz tudo certinho, o universo, como você fala, anda a nosso favor. Por mais que aquela fábrica era minha vida, eu não tinha mais como cuidar e na mesma semana vendemos a casa também. Olha aí, o universo conspirando a favor. Eu sei que esse e-mail já foi longo, Silvana, mas estar lhe escrevendo é como ir superando cada etapa e me lembrar das escolhas erradas que fiz na vida, mas também das certas. Fabi continuava com a pose de sempre no Instagram e seu personal curtindo tudo que ela postava, como se nada tivesse acontecendo, e aquilo me matava por dentro. Como ela podia ser assim? Eu realmente não sabia com quem tinha me casado. Para mim, dizia que estava com depressão, mas na academia era a vida perfeita. Depois da venda da fábrica e da casa, eu pude respirar aliviado. A Fabi não tinha direito a nada desse dinheiro. A fábrica já era minha e a casa também quando nos conhecemos. E então decidi trocar o meu carro que estava com ela por um carro melhor e voltar a ser quem eu sempre fui. Eu sei que o que fiz foi cruel, mas não tive escolha. Uau! Ela costumava deixar o carro estacionado na frente do prédio que ela mora com meus filhos. Então, com a chave reserva, eu fui lá, peguei o carro, fui até uma concessionária e troquei por outro. Ela achava que o carro tinha sido roubado e, como ela era responsável, nem me questionou. Mas foi visível o ódio dela ao me ver de carro novo quando fui buscar os meus filhos. Acho que subestimei a inteligência da Fabi anteriormente, mas ao perceber que eu havia trocado de carro, já que ela não sabia de nada da minha vida, que eu tinha vendido a fábrica, que eu tinha vendido a casa,
Ela suspeitou de que o carro não tinha sido roubado, então chamou a polícia e pediu para ver as câmeras do prédio, e é óbvio que o ladrão era eu. Mas ela deve ter ficado com cara de idiota, pois o carro era meu, então não foi roubo. Eu pensei em dar a ela outro carro por causa dos meus filhos, mas optei por pagar um transporte para eles, para que eles fossem para a escola e deixar que ela se virasse. Comprei então um apartamento bem espaçoso para mim, com 3 quartos, cada um para os meus 2 filhos, e saí do Airbnb. E assim já poderia receber os meninos em casa. E decidi recontratar a nossa antiga funcionária que estava trabalhando de diarista, para cuidar de nós e da minha nova casa. Eu vou concluir porque senão você vai vender minha história em forma de livro e não fazer só um vídeo. Inclusive, eu adoraria que você contasse minha história para suas seguidoras e seguidores também, para que elas não descartem nunca as pessoas que sempre estiveram ao lado delas. Eu sei que eu errei com minha primeira esposa, mas acho humano tudo isso e sei que eu paguei pelo que fiz. Mas isso não faz de mim um mau caráter ou um monstro. Procuro ser um ótimo pai e um ex-marido coerente. Em relação a Fabiana, as fotos do Instagram diminuíram e, pelo que eu soube, o romance com o personal também acabou quando a mulher dele descobriu que ele saía com 3 alunas e fez um escândalo na academia. Vocês devem estar pensando como a Fabi está sobrevivendo. Ela é a mãe dos meus filhos e eu jamais a deixaria na mão. Ela mora de graça no apartamento, eu pago todas as despesas, internet, condomínio, luz, escola dos meninos, porque a justiça entende que ela não trabalhava porque se dedicava à casa e aos filhos, o que todos nós já sabemos aqui que é mentira, né? Mas é a justiça. Então, além disso tudo, eu entrego a ela um cartão de débito para as despesas com alimentação. Ela não pode comprar nada com esse cartão a não ser fazer supermercado. Ficou estipulado que durante 12 meses eu teria que dar uma pensão para ela de R$2.000, até ela arrumar um emprego ou fazer o que quisesse da vida. Esse prazo está se esgotando e ao invés dela cair na real e pensar no futuro, ela gasta o dinheiro com roupas e balada, além de Uber e as futilidades que posta no Instagram e agora também no TikTok. Ela acha que eu vou continuar pagando, mas não vou. Eu sei que ela não é uma boa mãe como a minha primeira mulher e tudo o que vejo dela na internet eu guardo e entrego para o meu advogado. E em breve entrarei na justiça contra ela para pedir a guarda definitiva. Eu sei que a justiça sempre beneficia a mulher, mas assim que eu acabar com a pensão que dou para ela, ela vai sucumbir. Ela não tem casa, eu tenho. Ela não tem renda, eu tenho. Eu montei toda uma estrutura para receber meus filhos no novo apartamento, além de que tenho alguém para me ajudar com eles. E eles não são mais bebezinhos, já sabem onde gostam de estar. Ela nunca foi mãe. Quem criou meus filhos foi a babá e a pessoa que está aqui na nossa casa, a nossa antiga funcionária. Quando as pessoas compartilham as postagens dela nos grupos que faço parte no WhatsApp, nem sinto mais raiva, sinto pena. Ela se tornou uma mulher deplorável, vulgar, que parece que faz qualquer coisa para provar que é bem resolvida e poderosa. Mas se não fosse por mim, ela não teria nem onde morar. Hoje faz 10 meses que saiu o divórcio. Eu estou muito bem e já aluguei um barracão maior do que o que eu tinha a antiga fábrica. E juntamente com um amigo meu que tem uma construtora, vamos abrir uma fábrica de embalagens de papelão. Conseguimos um empréstimo para executar o projeto e muitos dos meus antigos funcionários já toparam vir trabalhar comigo. Eu sei que tudo está se encaminhando e que isso tudo serviu para que eu prestasse mais atenção no que é importante. E hoje a única coisa que quero saber são dos meus 4 filhos. E por isso fiz uma coisa radical, uma vasectomia. Não que eu esteja pensando em relacionamento sério, claro que não, mas é melhor prevenir. Eu não sei o que vai acontecer com a Fabiana. Depois que começamos a namorar, ela abandonou a faculdade, dizia que queria trabalhar para sempre comigo na empresa e que a faculdade não serviria para nada. Hoje tenho pena dela, de ver como ela está, como se expõe, dá a impressão que ela quer que alguém anote e a peça em casamento com a proposta de dar a ela a vida que o coroa aqui dava. Como ela não tem mais condições de pagar personal, até a academia ela abandonou. E eu estou pensando em parar de olhar as coisas dela, pois querendo ou não, é a mãe dos meus filhos e o que vejo me faz muito mal, mas são as escolhas dela. Bom, Silvana e ouvintes, essa história
de um homem que fez burrada sim, mas que conseguiu recomeçar e jamais abandonou seus filhos. E graças a Deus, meus filhos me admiram muito como homem e como pai. Jamais irei decepcioná-los. Espero que a Fabiana supere tudo isso e volte a ser aquela menina que conheci, uma ótima profissional, mas que viu na futilidade e na vida boa uma forma de acabar com tudo. Saiba que sou seu admirador. Uau, Wagner, não sei se o nome dele é Wagner, não sei se o nome dela é Fabiana mesmo, se ele trocou os nomes, mas isso é o que menos importa aqui. Mas, cara, essa história, por que eu falei no começo que eu amei essa história? Porque ela mostra os dois lados. Ele mostra aqui como muitos homens, por conta de ódio e vingança, por terem sido traídos, se descontrolam e esquecem do que é mais importante, os filhos que estão ali no meio, o seu profissional. E da mesma forma isso serve para as mulheres. Mulheres que descobrem traição e não pensam que se raciocinassem melhor, se centrassem e respirassem, o que eu vou fazer a partir de agora, teriam possibilidades melhores na vida, mas não. É ódio, é vingança, é querer estar sempre ali se fazendo de vítima, jogando a culpa para cima do outro. Ele não falou aqui se ela acabou sabendo que ele sabia da traição com o personal. Eu fiquei muito curiosa nessa parte, confesso. Porque eu, no final de tudo, eu mandaria uma carta dizendo assim, só para te avisar, eu sei de tudo do personal, inclusive que você não era a única. Mas seria muito cruel, né? Mas talvez para ele isso não faz diferença. Não sei, mas Wagner, se você estiver assistindo esse vídeo e quiser nos contar essa parte, esse detalhe, eu conto num outro vídeo se você acabou contando para ela ou não. Eu gostei porque realmente é uma narrativa com detalhes. Às vezes falta muito isso quando vocês enviam as histórias, são histórias mais curtas e eu fico pensando, o que será que aconteceu aqui? Quantos anos passou? Será que isso? Será que aquilo? Sabe? É importante às vezes alguns detalhes na história pra gente não ficar perdidos, mas adoraria que vocês deixassem aqui os comentários de vocês sobre essa história. Eu sei que vai ter muita gente com raiva dele, eu sei que vai ter muita gente defendendo ele, muitas pessoas com raiva dela, dizendo que ela jogou fora uma oportunidade com um homem maravilhoso, outros vão dizer que ela não é obrigada a ficar com ele mesmo, que ele só pensava em trabalho, coisas desse tipo, né? A gente já sabe, é previsível, é muito previsível, assim. E é isso então, eu tenho que dar os parabéns pelo controle emocional que ele teve. Se eu tivesse tido esse controle emocional na época que eu me separei dos pais dos meus filhos, que eu descobri traição e tudo mais. Não, eu também fingi aqui, né? Como ele contou da primeira esposa. Tipo, eu te perdoo. Mas, na verdade, ela não queria se perdoar, ela queria vingança. Me vi muito nisso. Eu me vi muito nisso, porque, no fundo, eu não queria mais estar casada, mas também não queria dizer assim, eu perdi pra amante. Foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Então, eu surtei, disse que perdoava, mas não, naquele momento eu só queria vingança mesmo. Eu queria não deixá-lo para amante, né? Eu queria que ela se ferrasse porque eu não trazia para mim a responsabilidade da minha própria vida. Eu achava que os outros estavam me sacaneando. Que bom que hoje eu tenho essa visão totalmente diferente. Então, para encerrar esse vídeo que já tá, nossa, gigante aqui, eu quero dar um conselho para as mulheres. Mulheres, realmente valorizem o homem que vocês têm em casa. Eu não acredito que essa Fabiana não gostava dele. Acredito que gostava, mas normalmente essas meninas que são mais humildes, ele não fala muito, mas ele diz aqui, tem um ponto que eu não me lembro, que ele fala que ela era uma pessoa humilde e que estava tendo uma vida que nunca imaginou. Então ela não sabia ganhar dinheiro, ela sabia gastar dinheiro. Então eu vejo muitas meninas, muitas mulheres que acontece isso. Acabam casando com uma pessoa que tem condição e ao invés de seguir o exemplo daquela pessoa e se desenvolver como profissional, né, estudar, fazer as coisas, não. Elas só querem saber de gastar. E isso se torna um hábito. E quando se torna um hábito, é muito difícil você sair daquilo. Eu falo que subir na vida você vai igual foguete. Cair é com a cara no chão. Então é muito difícil para a pessoa voltar para trás, né? Não sei se isso é redundante, mas voltar e depois recomeçar. É muito difícil. É difícil para a pessoa baixar o padrão de vida, né? Fabi, se você estivesse me ouvindo, eu queria te dar um conselho, minha amiga.
Você já pisou na bola, porque se ele pagava todas as despesas do apartamento, se ele paga ainda, né, todas as despesas do apartamento, se paga aluguel, se você não tem gasto com seus filhos, esses R$ 2.000 que ele te dava por mês, você poderia ter usado para fazer um curso, tudo. Mas sabe, gente, vamos ver se vocês concordam comigo. Gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários se vocês concordam comigo. Não parece que essas musa fit do Instagram estão se expondo ali como... Ele falou exatamente o que eu penso, porque é essa impressão que eu já tinha. Eu já até comentei com as meninas lá da comunidade... Em um dos temas que a gente... uma das pautas que a gente discutiu, que parece isso. Parece que essas mulheres que se expõem, que expõem o corpo em rede social, que colocam ensaios sensuais, não parece que elas estão naqueles book de modelo, que quando alguém vai contratar uma modelo, ele olha o book, olha as fotos, olha como a mulher fica de maquiagem, como que tá o corpo. A impressão que eu tenho é essa, que elas estão ali como se fosse um catálogo, que os homens estão folheando para ver quem é a melhorzinha, e aí ele não acredito que vai pedir em casamento, como ele disse, mas talvez não seja isso, mas a impressão que eu tenho é essa, que é para mostrar para alguém que daí vai ver que gostou, vai pro direct e chama, como se fosse um Tinder. Acho que não é muito diferente mais o Instagram, né, do que um Tinder, mas essa é a minha opinião. Essa é a visão que eu tenho, essa necessidade de expor tanto o corpo, de não ter ali, né, no seu perfil que você é casada, que você é mãe. As pessoas, ela quer viver uma vida paralela. Gente, olha, parabéns, Wagner, eu só tenho que dizer pra você, parabéns, porque é exatamente dessa maneira que eu penso. Talvez ele, por assistir meus vídeos, já sabia disso, né? Mas, gente, é isso então. E aqui nós temos a prova de que homem escreve sim, de que homem sabe sim contar a história da sua vida e tem paciência. Então, a gente não pode colocar todo mundo no mesmo balaio, né? E julgar todo mundo achando que todo mundo é igual. Nem todo mundo é igual. Como nem toda mulher fica se expondo no Instagram, como nem toda mulher que treina tem necessidade de mostrar o corpo. Eu treino, eu tenho um corpo incrível, mas eu não fico mostrando. Eu não tenho por que ficar mostrando, porque eu treino por causa da minha saúde, né? Mas tomem cuidado. Falei para um amigo meu que tá passando por uma situação parecida com essa, e a esposa também é a musa fit aqui da cidade, né? E aí eu comentei com ele se ele não achava que quando a mulher dele estava mostrando o corpo enquanto ainda estava casada, ela estava querendo mostrar para alguém específico. E ele disse, será? Eu falei, eu acho que as mulheres estão ali, elas estão mostrando para alguém, né? Se não fosse para mostrar, ninguém postava, né? Essa necessidade de massagear o ego aí é bem complicado. Bom, gente, era essa a história real de hoje. Compartilhe essa história, coloque em todos os grupos, mostre para as pessoas que ainda tem homens decentes nesse mundo, que ainda tem homem bom. Eu sei que vocês vão falar assim, ai, Silvana, você tá esquecendo que ele traiu a esposa. Não, eu lembro que ele traiu a esposa, eu acho que não é certo e tal, mas eu acho que na verdade aconteceu o que aconteceu comigo. A traição, para mim, serviu para me libertar. E libertou aquela mulher também, tanto que logo ela casou, já tá com outro e não guardou mágoa. Sabe, me identifiquei aqui com esse divórcio ali, porque eu também, depois disso, virei muito amiga dos pais dos meus filhos, apesar de que hoje a gente não tem contato, mas na época do divórcio nós éramos muito amigos. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.